Boa noite, gente. Boa noite, gente. Estão aí, amém? Nós vamos continuar nessa noite a nossa série de reflexões no livro de Eclesiastes. Nós começamos uns 2 sábados atrás, né? No sábado passado eu estava aqui, eu estava viajando. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia, diga: Senhor, me consuma. Senhor, me leva. Ok. Vou ler na minha versão, você pode acompanhar na sua versão. Assim nos diz a palavra do Senhor: tudo neste mundo tem o seu tempo, e cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, aleluia, por isso nós estamos aqui. Há tempo de morrer, isso ninguém está querendo. Há tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Há tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado, aprenda isso em nome de Jesus, e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. Existe o tempo de guerra, mas também existe o tempo de paz. Então nós vamos orar e vamos pedir a graça de Jesus sobre a nossa vida e a direção e a instrução do Espírito Santo de Deus sobre nós. Espírito Santo, fica à vontade aqui no nosso meio. Já fomos ministrados através das canções, de tudo que aconteceu até aqui. Não queremos, não podemos sair daqui dessa noite da mesma maneira que nós entramos. Por isso nós pedimos ao Senhor, pedimos e rogamos: Espírito Santo, entra na nossa vida, entra na nossa mente, faça as mudanças que precisam acontecer, pelo Teu poder, não porque nós somos merecedores, mas pelo Teu poder, a Tua graça, que se manifesta em nós. É a oração que nós fazemos, em um nome poderoso de Jesus Cristo, amém. Pode acender a luz aí mais, Isa, para a gente, fica bem clarinho para a gente, para vocês me verem, eu enxergar vocês também. Gente, esse tema, tempo, impressionante que da mesma maneira que ele nos fascina, um assunto que nos constrange. Ao mesmo tempo que ele nos atrai, ele nos intriga. Por quê? Porque das muitas coisas que nós sabemos lidar na nossa vida, eu quero dizer que muitas pessoas que estão aqui, talvez você saiba lidar muito bem com os seus relacionamentos. Eu sei que você talvez saiba lidar muito bem com a sua família, com o seu namoro, saiba lidar muito bem com o carro que você tem emprestado do seu pai, da sua mãe, ou o carro que é seu, a moto que é sua. Você sabe lidar, quem sabe, muito bem com os seus estudos, outros nem tanto. Tanto é que já tem gente de férias e tem gente aí preocupada indo com as recuperações. Tem gente já de perninha para cima. A Wilda é diretor de colégio, né, Wilda? Tem gente lá pendurado, Wilda? Oh, meu Deus. Oração sobre eles. Então, das muitas coisas que nós sabemos lidar, para mim, a única coisa que realmente nós não aprendemos a lidar ainda é o controle do nosso tempo. E muitos poetas já escreveram sobre tempo, fizeram poesias sobre o tempo. Muitos escritores escreveram livros abordando esse assunto, tempo. Muitos cantores escreveram as suas canções e falaram sobre o tempo. Na primeira pregação dessa série de Eclesiastes, eu trouxe aqui aquela música que a maioria não conhecia, acho que é do Titãs. Você tem fome de quê? Vocês lembram? Comida. Sei lá, você tem fome de quê? Vocês lembram que eu fiz uma apresentação aqui bacana? E hoje eu trouxe mais 2 canções de 2 artistas já até faleceram. Impressionante, os 2 escreveram sobre o tempo.
Nós vamos colocar na tela. Vai lá, Isa, me ajuda aí. Primeiro que cantou essa canção, falando sobre o tempo, o nome dele é Renato Russo. Olha o que ele escreveu. O nome da música é Tempo Perdido. Acho que esse é o nome da música. Todos os dias quando acordo, ele tinha uma voz grossa. Todos os dias quando acordo. Um negócio assim, né? Um negócio assim. Parece que o cara tá com um catarro agarrado na garganta. Tem que cuspir. Então todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo. Olha só, presta atenção. Mas temos todo o tempo do mundo. Agora passa. Não temos tempo a perder. Olha que interessante. Fala que tem todo o tempo do mundo e não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais pelo que esse sangue amargo e tão sério. Selvagem. Passa a próxima. Veja o sol dessa manhã, tão cinza, a tempestade que chega e dá cor dos seus olhos castanhos. E então me abraça forte e me diz de uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Cada um tem o seu tempo. Mas infelizmente nem todo mundo sabe utilizar e aproveitar o tempo que tem. Vocês concordam comigo, gente? O tempo que eu tenho, gente, presta atenção comigo aqui. O nosso tempo, o tempo que Deus nos deu, são 24 horas para todo mundo. Mas é impressionante que aquilo que Renato Russo escreveu há muitos anos atrás, eu era ainda adolescente catarrento, ou seja, eu tenho o meu tempo, você tem o seu, de tal maneira que eu posso chegar para vocês e dizer assim: olha, eu tenho tempo de sobra hoje, meu sábado foi tranquilo, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, ainda sobrou tempo. E talvez você, num afobamento só, chegaria para mim e falar: pastor, pelo amor de Deus, mas que tempo é esse sobrando? O meu tempo está faltando. Eu preciso, empresta o seu tempo aí, pastor. Porque eu preciso terminar, tem que terminar trabalho, tem que terminar TCC, tem que terminar subaco rasgado, tem tanta coisa para fazer, pastor. Eu não tenho tempo, todo esse tempo do mundo, não. Será que nós temos sido bons administradores do tempo? Gente, pensa comigo, raciocina comigo. A água, nós aprendemos a valorizar a água agora. Tem gente brigando, nunca vi gente lutando, street fight, Hayuge, pá! Brigando por causa de água, que sai na sua torneira, que muitas vezes se despreza, você vai no vaso, dá descarga, tem tanto de água, vai embora. Água! Tem gente brigando por causa de água. E talvez para nós aprendermos a valorizar o tempo, o que será preciso acontecer na nossa vida para que possamos compreender a grandiosidade, a preciosidade desse tempo que Deus nos deu, 24 horas por dia. Um outro que dizem também que é poeta. O pessoal do mundo fala que ele é poeta. Coloca aí a próxima. Cazuza. Eu vejo o futuro repetir. Sei lá, não conheço essa música não. O passado eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para. Passa aí. Acabou já? É só isso que eu coloquei? Então é isso aí. Esses pontinhos significam que o tempo realmente continua. O tempo não para. Não para. Gente, já viu o tempo parar? É só lá em casa que eu esqueci de trocar a pilha. E esses dias quase eu perdi um compromisso, que eu olhei no relógio e estava lá um horário bonito. Gente, eu tenho tempo para tomar café, tenho tempo para ir para a academia, que nem estou indo mais. Tenho tempo para tomar 2 banhos com a água que Deus abençoado tem dado para a gente de novo aí. Daqui a pouco, gente, Johanna, esse relógio aí está estragado. Tem que trocar a bateria. O tempo não para. O relógio lá de casa está parado, mas o tempo não para não. O relógio que funciona, ele anda bonitinho. E faz um barulhinho mais ou menos assim. Você lembrou do desenho da Disney, né? Quando você era pequenininho. O tempo não para. Nós não sabemos aproveitar o nosso tempo. Nós somos completamente dependentes desse tempo. Eu quero dizer para você que você não é capaz de viver sem esse tempo. Deus não, gente, presta atenção, Deus, Ele está acima do tempo, porque Ele é eterno. Ele não foi criado por ninguém. Ninguém elaborou Deus, vamos criar Deus. Quem que é esse doido?
Me mostra ele. Não existe. Paulo começa a fazer várias perguntas em Romanos. Quem lhe deu primeiro para que depois fosse restituído? Quem te emprestou para Deus alguma coisa um dia? Você tem coragem de emprestar e depois dizer: Deus me devolva? Deus é dono de tudo. Ele é eterno, Ele está acima do tempo. Agora, nós não sabemos desfrutar desse tempo, que esse Deus eterno tem nos adolescentes. Gente, pensa comigo. Vamos começar dos adolescentes. Tem adolescente aí que eu já sei que está namorando escondido do pai e da mãe, porque o pai e a mãe determinou, colocou um limite de tempo. Pai e mãe, a menina reuniu com o pai, o adolescente reuniu com o pai e a mãe, sentaram na mesa, fizeram jantar, estrogonofe, fricassê, feijoada. Pai, mãe, que dia? A menina está com 12 anos, que dia que eu vou poder namorar? Aí o pai, em alto e bom som: minha linda filha, quando você fizer 19 aninhos... Que isso, pai? Estou com 12, 1, 2. Começa a contar, já começa a dar em desespero, começa a dar seborreia no cabelo, herpes na boca, aquelas bocas inchadas, tudo cheio de ansiedade, porque agora estou com 12, até chegar nos 19 anos, meu pai, meu príncipe, pai, vai passar. Começa a chorar, começa a lamentar. Gente, tudo tem o seu tempo. E nessa ansiedade frenética, essa juventude, os adolescentes estão tentando antecipar. Então o pai e a mãe determinam um tempo, porque tudo tem um tempo. E na ansiedade eles começam a viver antes, e começam a beijar escondido, ficar escondido, sem o pai e a mãe saber. E quem aqui, é raridade, mas eu sei que tem, mas quem aqui nunca ficou escondido do pai e da mãe? O Ali chegou até a baixar a cabeça ali. Quem, gente? Eu sei que pode ter. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Uma salva de palmas para essa menina, gente. Ela merece. Vamos estudar a sua vida. Vamos colocar ela no vídeo da gente. Olha só que linda essa menina. Porque a maioria de nós não soubemos aproveitar e aguardar esperançosamente esse tempo. Tem gente que ficou sofrendo, contando 15 anos de vida para poder fazer o dever dele. Olha só, gente. A minha acabou de nascer com 5 anos, pai, que era os meus aniversários de 15 anos. Quanto tempo falta? 10 anos. Aí passa um ano, pai, já está na hora. Não. É igual criança quando está viajando. Você perguntou para o seu pai e sua mãe o tempo todo. Vai daqui para Portugal, de minuto em minuto, perguntando. Não, me falta ainda. Falta quantos dias, pai? A gente não entende o tempo. Não, me falta ainda. Falta quantos dias, pai? 50 dias. Aí passa um minuto, faz a próxima curva, pai, já está chegando, pai? Tá. Só falta mais 49 dias, filhinha. Na terceira pergunta, o pai já pega a menina e já joga pela janela do carro. Vocês foram assim também, né? Ansiedade. A juventude, o que diz respeito à vida sexual. Gente, precisamos entender a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele é boa, Ele é perfeita e agradável. Então Deus também estabeleceu um tempo certo para você amar e se relacionar sexualmente com essa pessoa que você tanto ama. Não tem problema. Estou vendo até os namorados tudo sorridente agora. Estou assim, agora o pastor acertou. Eu amo demais esse rapaz, esse menino. Mas tem um tempo certo. Não é que porque você ama, pastor, eu amo demais, depois do culto eu vou pegar esse menino, vou jogar na parede, chamar de lagartixa, vem cá, meu bem. Não. Tem um tempo certo. O tempo certo, se você abrir sua Bíblia depois em Gênesis capítulo 2, o verso 14, se eu não me engano é o verso 14, diz assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Olha o processo, gente. Quer ter um relacionamento sexual que está no tempo de Deus? Quer, beleza. Olha o processo. Deixará o seu pai e sua mãe, irá se unir à sua mulher. Depois que se unir a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. A juventude e a ansiedade, a flor da pele. O que nós estamos fazendo? O que a juventude tem feito? Se torna uma só carne, para depois deixar o pai e a mãe. É o nosso tempo. Como diz Renato Russo, nós temos o nosso próprio tempo. Não é o tempo de Deus, é o nosso tempo.
Mas infelizmente no nosso tempo nós vamos escolher as consequências que nós não gostamos, coisas que nós não queremos para a nossa vida, porque no nosso tempo as coisas não são perfeitas, no nosso tempo as coisas não são agradáveis, no nosso tempo não vamos experimentar a vontade de Deus. Agora presta atenção nessa imagem que eu vou te mostrar agora. E se Deus permitir que você viva por mais um ano, olha só esses números, gente, fantásticos. Se você viver mais um ano, a partir de hoje, você vai ter 31, esses números até fogem, eu nunca tive tanto dinheiro, tanto número assim, não é dinheiro, é número. 31.536.000 segundos. 525.600 minutos. 8.760 horas, que corresponde a 365 dias. Gente, o que nós vamos fazer com tanto tempo assim? Tem gente que endói, passou, para de mostrar esses números aí, porque eu já estou confuso. Não sei nem que hora que eu tenho que almoçar, eu perco a hora do meu café, passou o horário do meu remédio, estou esquecendo todo dia. Vê que esse negócio de 31 milhões aí parou a brincadeira. O que nós vamos fazer com esse tempo que Deus tem nos dado? E nós então precisamos pedir a Deus sabedoria, porque Ele sim é o Senhor do tempo. Precisamos pedir a Deus orientação para a nossa vida, porque na nossa geração não sabemos ou não conhecemos os caminhos que nos levam a desfrutarmos tudo aquilo que o tempo certo tem para nos oferecer. Quer viver bem? Quer viver feliz? Peça ao Senhor do tempo que enche o coração de sabedoria. Moisés, certa vez, gente, eu já tenho uma pregação sobre esse Salmo 90, mas eu não vou pregar sobre esse Salmo hoje não, mas Moisés, no Salmo 90, eu quero voltar aqui, Salmo 90, o verso 4, o verso 10 e o verso 12. Moisés, que também tem esse Salmo 90, diz assim, verso 4, ele reconhece isso há mais de 4.000 anos atrás: diante de ti, 1.000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Verso 10, só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, e nós desaparecemos. E está falando sobre a brevidade da vida. De vez em quando eu brinco com a Johanna e falo assim: amor, parece que dias atrás a gente estava começando a namorar 16 anos. Eu estou com 35, em março faço 36, está aí a portinha. Está vendo a foto minha que a Adriele corajosamente colocou no grupo no WhatsApp da família, eu lá em Porto Seguro? Que menina esquisita. Hoje eu sou um pouquinho mais bonitinha, mas depois eu vou compartilhar com vocês a foto que ela colocou, ela lançou no grupo. Parece uma bomba de Hiroshima e Nagasaki, o negócio. Porque ela lançou lá os pernilongos, as muriçocas, tudo desaparecendo. Ah! Quem que é esse? Eu na praia achando que era galã. Canela fila, o joelho desse tamanho, todo relado, com a barriguinha de lombriga para fora, o peitinho para dentro, como se fosse galã de revista, caras, uma camiseta velha, surrada, jogada no ombro, tipo assim, sou eu. Uma bermuda que eu amava, mas hoje eu percebo que bermuda desgraçada era aquela, de um pano grosso, parecia uma bermuda de carnaval, de 1650, se existia carnaval naquele tempo. Tudo, gente, que coisa é essa? Parece que foi agora. Mas eram os meus sweet 13 anos. O tempo não para. Daqui a pouco, eu estou pregando para vocês hoje, daqui a pouco já estou com 70, e vou dizer assim: gente, foi um dia desse que eu estava na frente pregando sobre o tempo e cantando Renato Russo e Cazuza. O tempo não para. E existem então 3 perguntas. Eu não li o verso 12 aqui, por favor, a gente entra nas histórias aí. Verso 12 do Salmo 90, Moisés faz esse pedido, e esse salmo ele é muito conhecido, diz assim: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração cheio de sabedoria. Em outra versão, que talvez você conheça, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio.
Alguma vez você já orou pedindo isso ao Senhor? Nós não oramos. Mas existem 3 perguntas que eu quero lançar agora na tela para você. A primeira pergunta é essa. São perguntas que eu e você precisamos fazer para Deus, já que Ele é o Senhor do tempo. Então a primeira pergunta é essa: o que o Senhor quer que eu faça? Amanheceu o seu dia, a primeira pergunta que você tem que fazer para Deus é: Senhor, eu tenho muitas horas, muitos minutos, muitos segundos hoje no meu dia. Qual é a tua vontade para mim hoje? Eu separei uma história baseada nessa pergunta de Moisés, quando ele estava lá ainda no Egito, vivendo como egípcio, foi adotado pela filha de Faraó. Impressionante que Moisés já sabia que aquele povo que sofria como escravo há muitos e muitos anos era o seu povo. Ele sabia que ele era um menino adotado, que havia sido ensinado na cultura, nos ensinos lá do Egito, mas sabia que aquele povo egípcio não era o seu povo. Ele sabia que o povo escravo, sim, esse povo era o seu povo. E um belo dia, quando ele sai para poder passear, não tinha shopping centers, mas ele estava lá para ver o Black Friday no Egito, para saber as mulas que estavam na promoção. De repente, ele vê o irmão seu judeu apanhando. Era o costume, é escravo, fez o serviço mal feito, às vezes não fez bem feito, mas é escravo, vai apanhar. Quando ele vê aquele rapaz levando aquela chicotada, ele logo, o sangue ferve de Moisés, ele logo dá um jeito de matar aquele egípcio. Ele mata aquele egípcio, ele enterra o corpo daquele rapaz que ele matou, dizendo: ninguém me viu, olhei para um lado, olhei para o outro, o meu pecado, o meu assassinato agora está encoberto. Mas ele não sabia que logo depois, quando ele foi tentar passar uma biga, as pessoas falaram assim: mas logo você, que dias atrás assassinou um egípcio. Ele falou: gente, descobriram. E aí essa notícia chegou no ouvido de Faraó, e ele teve que sair às pressas, fugitivo do Egito. E aqui que eu queria chegar, porque precisamos aprender a fazer essa pergunta para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? Porque essa pergunta foi a pergunta que Moisés definitivamente não fez. Ou seja, ele poderia saber que aquele povo que estava sofrendo era o seu povo, mas ele tentou agir com a sua própria força, com o seu braço, com a sua sabedoria, e não era o tempo de Deus. Quando ele agiu no seu tempo, do seu jeito, que não era o tempo de Deus, ele fugiu e teve que viver 40 anos escondido no deserto. Tanto é que quando ele volta como o libertador do povo de Deus, ele volta aos 80 anos. A pergunta, gente, que fica na minha mente é: será que tanto tempo precisava passar assim, se Moisés não tivesse tentado fazer justiça com as próprias mãos? Muitas vezes eu e você pecamos, nós erramos, nós fracassamos, porque não temos a coragem, a ousadia, a humildade de perguntarmos para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Talvez se Moisés tivesse perguntado para Deus isso, talvez Deus tivesse respondido assim: Moisés, não mate esse rapaz, porque eu tenho algo precioso para você, eu tenho um plano para a sua vida. Se você matar esse rapaz, Moisés, você vai ter que ficar fugitivo e escondido 40 anos. Mas ele não quis perguntar para Deus. Sabe por quê? Porque nós queremos viver a nossa vida. Você quer viver a sua vida. Quantas vezes, seja sincero comigo, quantas vezes você confrontou o seu pai, a sua mãe, quando eles disseram para você que não era a hora certa, não era o tempo certo, mas você disse: deixe eu viver a minha vida. Nós excluímos os nossos pais, nós excluímos as pessoas que têm palavra de sabedoria, nós excluímos Deus de tudo aquilo que nós temos para nós, porque nós queremos viver o nosso tempo. Quando a bomba estoura, nós corremos para Deus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai te socorrer, gente? Vai, claro, porque Ele é um Deus cheio de misericórdia e graça. Existe o que tem de pessoas tentando remendar a vida pelos estragos que ela fez. Não é brincadeira. Então, preste atenção: ao invés de remendar a sua vida, antes de cometer uma falha, um erro que você está prestes a cometer, pare, ore, clame ao Senhor, diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E assim nós vamos ser felizes. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele
concederá e Ele satisfará os desejos do teu coração. Espere, querido, o tempo de Deus. Gente, eu tinha um sonho, a juventude, a igreja já sabe, eu tinha um sonho desde a minha infância, de conhecer os Estados Unidos. Sabe quando eu pisei naquele lugar? Aos 28 anos de idade. Aos 28 anos de idade. Quantas vezes Deus sabe que eu já chorei, quantas vezes eu já gritei com meu pai, com minha mãe, de tal maneira que um dia eu falei assim: pai, se o Senhor não quer me ajudar a realizar o meu sonho de ir para os Estados Unidos, eu vou trabalhar, e quando eu tiver meu dinheiro, eu vou sair dessa casa, eu quero realizar o meu sonho. Meu pai disse: meu filho, Deus te abençoe. Muitas vezes eu chegava nas lojas, nos lugares que eu achava que poderia me oferecer um trabalho, e a porta fechava na minha cara, e cada porta fechada na minha cara, eu pensava assim: é porque não é o tempo de Deus. Meu pai estava certo, minha mãe estava certa. Precisamos desfrutar do tempo de Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Então fala comigo assim: eu preciso aprender a desfrutar, não do meu tempo, mas do tempo que Deus tem para mim. Amém, gente? Glória a Deus, gente. Deus é bom. A segunda pergunta: Senhor, é a hora certa? Senhor, é o momento certo? É a melhor oportunidade? Gente, quantas vezes já ouvi jovens chegando para mim: pastor, se não for agora, nunca será, porque achava que era o momento certo, a hora certa. Na verdade não tinha nada a ver. E baseado nessa pergunta, eu tenho aqui a experiência de vida de Sara e Abraão, porque Sara também, gente, vivendo uma vida de ansiedade, e Deus havia prometido um filho para eles, que viria na sua velhice. Sara e Abraão não quiseram esperar o tempo de Deus, e Sara então, na sua impaciência, como muitas vezes eu e você temos agido, ela pediu reunião para o seu esposo Abraão, falou assim: Abraão, senta aqui, Deus prometeu para você, alguns anos atrás, que nós teríamos filhos. Eu já estou velha, você já está velho e caído, precisamos fazer as coisas, Abraão, não mais no tempo de Deus. Abraão, você não está entendendo, o tempo está passando, nós estamos envelhecendo, nós vamos morrer, precisamos fazer no nosso tempo. Deus se esqueceu de nós. Para mim foi mais ou menos essa conversa que Sara teve com Abraão. Abraão disse mais Sara para ele: eu tenho uma escrava, essa escrava é minha, eu vou colocar ela à sua disposição, deita com ela, tem uma relação sexual com essa mulher, porque eu sei que nós vamos ter o nosso filho, e esse filho vai ser o filho da promessa de Deus. Vai em paz, Abraão. Pois Abraão foi, ele deitou com aquela mulher chamada Agar, e aquilo foi uma desgraça, porque era o tempo de Sara e Abraão, mas não era o tempo de Deus. Eles não perguntaram para Deus: Senhor, é a hora certa? Senhor, esse é o momento certo? É a melhor maneira, é a melhor oportunidade, Senhor, de Abraão se deitar com essa mulher? É isso que o Senhor quer de nós? É por isso esses anos todos de silêncio? Eles não perguntaram para Deus. Abraão simplesmente jogou aquela menina na cama, arrebentou com a menina. É que a menina fica grávida de um rapaz chamado Ismael, que nós sabemos quem são, a descendência de Ismael. Todos que fazem parte de grupos terroristas são descendentes de um rapaz chamado Ismael, que é fruto de um casal que não soube esperar o tempo de Deus. Se Sara não tivesse oferecido Agar para se deitar com Abraão, Abraão não teria tido aquele rapaz chamado Ismael, e hoje não teríamos os ataques terroristas, hoje não teríamos a destruição da Torre Gêmeas há anos atrás, hoje não teríamos aquela desgraça que aconteceu na França e em tantos outros lugares, fruto de um casal que não soube esperar o tempo de Deus. O mais impressionante dessa história é que Abraão e Sara não têm nem ideia do que eles geraram, nem ideia. Eles morreram e deixaram a bomba para nós. Mas lá no céu nós vamos conversar, frente a frente. Abraão, chega perto. Você está sabendo o que está acontecendo? O que aconteceu? Não soube. O que aconteceu? Ô Jesus, Espírito Santo, passa um DVD para ele aí ver. Aquele dia que você deitou, você devia ter perguntado para Deus: Senhor, é agora a hora certa que eu tenho que pegar essa mulher aqui agora? Isso é promessa do Senhor para a minha vida? Abraão, se eu tivesse perguntado, olha lá, amor, quantas pessoas morreram, Abraão?
tenho certeza que ele ia chorar. Gente, o que eu fiz? Deus prometeu para mim, ele falaria assim, gente, Deus prometeu para mim, ele me chamou lá fora da minha tenda e disse assim, olha para o céu, Abraão, está vendo essas estrelas? Você não pode contar, pois a sua descendência serão como essas estrelas. Sou eu, o Senhor, que está dizendo para você. Temos colhido consequências desastrosas na nossa vida, porque não sabemos esperar o tempo de Deus. A terceira pergunta que nós temos que fazer: o que o Senhor preparou para mim hoje? Eu trago como exemplo a vida de Davi. Eu vou passar rapidamente sobre essa história, porque é uma história que nós conhecemos, mas eu vou fazer questão de ler lá 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Se você quiser abrir também 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, é bom que você risque aí, risque de novo, passa cuspo por cima, para você lembrar dessa história. 2 Samuel, eu estou em Reis, é Samuel. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Presta atenção no que diz esse texto. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais, o exército israelita, fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas, o que está escrito aí, gente? Mas Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Aqui começa toda a desgraça de uma família. Porque o verso 1 começa dizendo justamente isso. No dia ou no tempo ou na época em que todos os reis deveriam estar no campo de guerra, no campo de batalha, Davi estava onde? Em casa. Todos os reis eram todos os reis. É por isso que Samuel tem certeza que ele fez questão de ressaltar. Ou seja, se Davi estivesse no campo de batalha fazendo aquilo que era certo, no lugar certo, e não em casa, e não em Jerusalém, não aconteceria o que o texto vai dizer logo abaixo. Porque ele estando em casa e não no campo de batalha, ele decide sair para contemplar no seu palácio as belezas e a grandeza do seu reino. E eis que de repente, quando ele está lá fora tomando um belíssimo açaí, será que tinha açaí lá, gente? Uma donzela tomando banho. Ele, como rei, ele sabia que apesar do poder que ele tinha, não era seu por direito olhar aquela mulher nua tomando banho. Ele começou a olhar, os seus olhinhos começaram a piscar, começou a entrar, sua cara gritando, e ele disse: eu quero aquela mulher. E alguém deve ter falado: mas rei, o senhor é dono daquela mulher casada. Não interessa, não importa, tragam aquela mulher para mim, a minha carne deseja. Quem vai contestar a palavra de um rei? Trouxeram aquela mulher, tiveram relação, aquela mulher teve um filho. Primeiro, se deitou com uma mulher que não era sua mulher, tiveram um filho que não era para ser o seu filho. Deus não se agradou, porque ele, como rei, deveria estar agindo como rei no campo de batalha e não dentro de casa. Estando dentro de casa, ele pecou contra o Senhor. Se talvez Davi tivesse perguntado: Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim? Talvez Deus responderia para ele: Davi, eu tenho para você uma batalha hoje. Sai de casa e vai batalhar juntamente com o seu povo. Nós precisamos ser mais como Jesus. Precisamos aprender mais como Jesus. Porque Jesus, a Bíblia relata em Lucas capítulo 2, que quando ele tinha 12 anos de idade, adolescente, ele foi para uma festa com seus pais. Depois daquela festa, os seus pais voltaram achando que Jesus estava com eles. E 3 dias depois eles encontram Jesus assentado no templo, bebendo da sabedoria daqueles homens do seu templo, dos sacerdotes. E quando a mãe e o pai perguntam: mas o que você está fazendo aqui? A resposta de Jesus foi a seguinte: vocês não sabiam que eu deveria estar aqui na casa do meu pai? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês não sabem que eu tenho um tempo a cumprir, eu tenho um objetivo a realizar. Eu estou vivendo não a minha vida, mas a vida que o meu Pai, o Senhor, tem para mim. Será que a sua vida é a vida que Deus tem para você?
Será que os seus sonhos são realmente os sonhos que Deus tem para a sua vida? Será que essa pessoa que você está com ela, se relacionando, é a pessoa que Deus separou e escolheu para você? Quando a gente fala isso, pessoal, que isso, pastor? Quem casou já casou, amém, gente? Estou falando para quem está solteiro. Daqui a pouco os casais vai, pastor, vou começar a pensar sobre o meu casamento. Está repreendido em nome de Jesus. Mas temos que colocar a nossa vida diante de Deus, apresentar para Ele os nossos sonhos, os nossos medos, e tudo aquilo que nós temos e somos, e dizer: Senhor, tudo isso que eu tenho projetado e programado para mim, o Senhor concorda? Algumas vezes Ele pode dizer sim, outras vezes Ele vai dizer não. Mas não quer dizer que quando Deus disser o não, não significa que Ele não te ama. É porque tudo aquilo que Deus tem é infinitamente, não se compara com aquilo que nós estamos projetando para a nossa vida. Gente, é por isso que a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos. Em Isaías capítulo 55, verso 8 e verso 9, acho que até aí, coloca aí, Isabela: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Então, de repente, você está assim: não, pastor, porque você não sabe aquilo que eu tenho projetado na minha agenda, no meu caderno de oração. Porque se o Senhor ler, você vai ficar encantado com a minha proposta de vida, pastor. Aos 33 eu vou formar. Aos 35 já sou conhecido no mundo todo. Aos 37, dinheiro, a fortuna na minha conta bancária. Aí você depara com um versículo lindo como esse. É Deus chamando você, os olhos para a palavra, dizendo: será que realmente os seus caminhos são os meus caminhos? É Deus perguntando para você, não sou eu que estou perguntando não, gente, é Deus que está perguntando para você. Será que o que você tem planejado, projetado, são os planos de Deus para a sua vida? Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, mais altos que os nossos pensamentos. Existe um tempo para tudo. Vamos voltar em Eclesiastes capítulo 3, verso 4 ao verso 7. O que nós encontramos? Informação, e nós falamos aqui no nosso primeiro estudo a respeito da sabedoria que Salomão tinha, como outras pessoas de vários lugares do mundo viam e bebiam da sua sabedoria. E nós estamos aqui nessa noite, vamos aprender também com esse servo do Senhor. E a partir do verso 4 ele diz assim: há tempo de ficar triste, há tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar, há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Olha que interessante o que a palavra de Deus está nos dizendo. Isso significa que muitos de nós que estamos aqui, alguns aqui estão calados quando deveriam estar falando, outros estão falando quando deveriam estar calados. Talvez não seja o seu tempo. Alguns aqui deveriam estar dançando e estão chorando. Deus já te deu a vitória. Deus já mandou você celebrar a sua vitória no meio do deserto. Mas pastor, eu ainda não vi nada acontecendo na sua vida, na minha vida. Mas não tem problema, celebra, dança no meio do deserto. Deus mandou você festejar a sua vitória e você está chorando. É tempo de dançar. Mas você está o quê? Chorando. Agora também tem gente que está dançando, mas quem está chorando, arrependendo os pecados. Tem gente que está abraçando que deveria estar afastado. Tem gente que está afastado que deveria agora, é o momento de abraçar. E nós temos invertido tudo na nossa vida, porque nós estamos consultando qual é a vontade de Deus para nós.
Então, se você deseja viver o tempo de Deus, a plenitude da vontade de Deus para a sua vida, pergunte: Senhor, qual é o meu tempo? É tempo de chorar ou tempo de dançar e celebrar minha vitória? Senhor, é tempo de abraçar ou é tempo de me afastar? Senhor, é tempo de espalhar as pedras ou já chegou o tempo da minha vida de ajuntar as pedras? Senhor, é tempo de plantar ou agora, talvez eu não saiba, Deus, mas será que já chegou o tempo de recolher aquilo que eu plantei? Talvez você esteja sofrendo à toa, simplesmente porque não está reconhecendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero finalizar dizendo que existem muitas coisas que infelizmente estão na nossa agenda, mas não estão na agenda de Deus. Eu garanto para você que eu não sei o que é, mas existe alguém, pessoas aqui dentro, que estão planejando, que estão sonhando, mas ainda não tiveram a coragem, a humildade de se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, essa aqui é a minha agenda, esses são os meus planos para a minha vida. O Senhor aprova ou reprova tudo isso que eu tenho planejado e sonhado? Eu não sei qual é o plano de Deus para você. Eu não sei o que Deus tem preparado no seu amanhã. O seu amanhã pode ser amanhã, domingo. O seu amanhã pode ser daqui a um mês. O seu amanhã pode ser daqui a um ano. Mas quando o seu amanhã chegar, será que você vai poder se celebrar e festejar porque aquilo que realmente estava na sua agenda era tudo aquilo que estava no coração de Deus para a sua vida? Quantas pessoas estão juntas hoje, casadas, e pessoas que eu já conheço chegaram para mim e falaram: pastor, mas é engraçado, eu orei e perguntei a Deus: Senhor, é essa pessoa que o Senhor tem para mim? Porque se for, eu vou casar, vou marcar meu casamento e vou casar. Aí, pastor, impressionante que eu senti o sim de Deus. Deus respondeu sim, eu me casei, pastor, hoje nós estamos separados. A minha pergunta é: será que esse sim que você ouviu realmente veio do Senhor para a sua vida? Será que a sua vontade não era tão grande de se relacionar e se casar com essa pessoa que você respondeu para Deus? Quando você perguntou: Senhor, é essa pessoa que o Senhor tem para mim? Aí naquele silêncio você disse: é isso mesmo, papai, muito obrigado, eu sabia que era assim. Senhor, é esse o curso, é a faculdade, é a carreira que o Senhor tem para mim? Aí você aproveita que um Deus está em silêncio. Eu ouvi um sim. Mas muitas vezes o sim que nós ouvimos não vem de Deus, vem do nosso coração. É a voz do nosso coração, é a voz dos nossos desejos. Essa pregação nessa noite, ela veio para confrontar com a minha vida e a sua vida. Veio para confrontar com tudo aquilo que nós temos planejado e temos projetado para nós. Já falei por diversas vezes e volto a repetir. Há anos atrás, eu e Johanne, nós sofríamos quando nós pensávamos a possibilidade de nunca termos o nosso primeiro filho. Mas hoje, diante do Senhor, nós alcançamos, depois de tanto sofrer, de tanto apanhar, alcançamos maturidade de que, se o Senhor nos der filhos, amém. E se Ele não nos der? Nós vamos dizer: louvado seja o nome do Senhor. Porque se não estava na agenda de Deus, eu não quero colocar na minha agenda. Você entende isso? Eu não quero fazer como Abraão e Sara fizeram. Senhor, não está na sua agenda, mas vou dar um jeitinho que eu vou colocar. Porque de repente o Senhor não esteja entendendo que é muito importante esse negócio para mim. Já que o Senhor não entendeu a prioridade que eu tenho na minha vida, eu vou colocar, o Senhor depois se vira para me abençoar. É isso que nós estamos fazendo com Deus, gente. Mas essa palavra sobre o tempo, Eclesiastes 3, nos confronta nessa noite, em nós pararmos. Eu quero te desafiar, você chegar na sua casa e colocar a sua vida, a sua agenda, os seus sonhos, os seus propósitos diante do altar de Deus. Se Ele responder para tudo sim, amém. Se Ele retirar e excluir algumas coisas da sua vida, você vai chorar, vai lamentar no tempo de festejar e dançar? Não.
Louvado seja o nome do Senhor. Há um tempo certo para todas as coisas e todo o propósito debaixo do céu. Precisamos aprender a desfrutar o tempo de Deus. Então pare de sofrer, pare de chorar, pare de ficar com essa ansiedade louca. E Jesus convida você nessa noite a lançar sobre Ele toda a ansiedade. Fala: Senhor, me ajuda a viver o tempo do Senhor. Se tem alguma coisa, uma resposta, ou um momento, um evento que você com tanta ansiedade tenha guardado que aconteça na sua vida, não sofra com isso. Não faça como a Adriele está fazendo, não, gente. Ela marcou o casamento dela para novembro do ano que vem. E segundo a Paula, minha irmã, ela já perdeu noites de sono. Porque ela está achando que o casamento está perto demais. Precisamos colocar nossa vida no altar do Senhor. Fique de pé no seu lugar.